Oi, gente. Fabiano do canal Como Fazer Bonsai, da ICFB, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que muita gente pergunta nos nossos grupos de WhatsApp, que, Fabiano, quando que eu preciso fazer o transplante? Até agora pode? Agora é arriscado? Agora já é a última chance do transplante? Então, o transplante acontece da seguinte forma, varia muito, gente, varia muito com o microclima. Se eu moro no Ceará, existem épocas de chuvas que aqui no sul do país não existe. Então, eu digo para vocês, tem que ter um conhecimento local, né? O seu microclima manda muito. Porém, eu gosto de fazer aqui quando o clima está ameno. Então, o que seria um clima ameno? Que não está quente demais, tipo o verão forte, que aqui em Santa Catarina, vamos dizer, seria na parte de janeiro, fevereiro. A gente faz alguma coisa quando a gente tem certeza da espécie, segurar bem, porque aquela coisa toda, um desespero, mas normalmente a gente não faz esses transplantes nessas épocas de muito calor. Então, qual época é indicada? Aqui, o que eu faria? Sempre primavera, tá? Por quê? Porque a primavera, a seiva, né? Tem que ver a lógica. A seiva está começando a subir e circular de uma forma mais ativa. Então, a planta começa a responder de uma forma melhor. Da mesma forma, muitas vezes, quem eu não consigo transplantar na primavera, primavera que eu digo, gente, é um pouquinho antes de entrar realmente a primavera, ainda está um pouco frio, né? Mas quando começa a dar uma esquentadinha, então eu faço isso antes. Algumas que eu não consigo, e também, para mim, no caso, eu faço as coníferas no outono. O outono é quando não está mais aquele calor louco, porém ainda está quente. Não chegou ainda na dormência de junho, julho, que aqui é muito frio. Então, quando é, né? Porque agora o clima está bem complicado, mas é para dar frio no inverno, né? Então o que acontece? A gente vai lá, deixa aquela planta vir no outono, não conseguiu fazer o transplante por alguma coisa, ou adquiriu ela no verão, entende? Então eu vou lá, deixo e faço, desculpem, eu faço esse transplante ali, nessa época. Por quê? A planta ainda está ativa, não está totalmente parada porque não está em dormência, porém não está mais naquela atividade como era no verão. Tenho tido excelentes resultados, é uma coisa de experiência minha, tá? E eu acho que grande parte das pessoas, quase que no Brasil inteiro, que tenha um clima parecido com o que eu tenho aqui, pode usar dessa forma, né? Ou fazer adaptações, tá? Então, como eu citei antes, tem lugares com muita chuva. Quando tem muita chuva, tem que tomar um cuidado, por quê? Porque às vezes assim, a chuva ela baixa a temperatura do local, porém essa chuva excessiva mantém uma umidade muito alta. Se a planta que você acabou de fazer o transplante, isso é um toque importante, gente. Por quê? Porque é uma experiência minha e eu perdi plantas importantes assim. Numa época eu coloquei muita planta de transplante, principalmente coníferas em primavera, e a nossa primavera chove demais. Então eu peguei essas plantas e coloquei na bancada, junto com todo mundo, feito transplante, coníferas, coloca no sol. Porém choveu muito, uns 20 dias, 25 dias seguidos. E eu perdi umas 2, 3 plantas importantes por causa disso. Então a gente aprende. Lógico, era importante na minha época de iniciante, elas eram muito mais importantes, né? Não tinha nenhum valor comercial, não tinha, mas só que a gente acaba se apegando muito, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. Então cuidado, por quê? Porque para deixar o substrato logo depois de um transplante, toda a vida entupido d'água. Água, 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 muita água, chovia demais. Então tem que cuidar. O que que faz? Dá uma época de muita chuva, tira da chuva, coloca num outro lugar onde pegue excelente luz, uma ventilação adequada e tudo mais, porém tira da chuva forte, né? Às vezes se tiver tipo um greenhouse, uma loninha que pegue bastante luz, mas não fique pegando a chuva diretamente o tempo inteiro, excelente, também dá para fazer, né? E aí a adaptação, né, gente? O que importa são as dicas. Aí cada um usa
de acordo com o material que tem em casa, com o espaço que tem, com a condição que vai pegar de sol e com o seu próprio microclima. Isso varia muito também com o substrato usado, com a idade da planta, o tamanho da planta, se consome mais ou menos água e tudo mais. Então a gente tem que cuidar bastante. Outra coisa muito importante é considerar a espécie, certo? No caso das caducifólias, né? Aqui a gente trabalha muito com áceres, mas também tem as macieiras, pereiras, o humus também semi-caduco, mas também é uma planta que também cai as folhinhas no outono, pelo menos no inverno é para cair. Se não cai, a gente vai lá e tira. Então o que eu faço? Geralmente eu faço o transplante dessas caducifólias ou semi-caducifólias exatamente quando ela está sem as folhas. Antes um pouco, junto com as tropicais, antes um pouco de chegar a primavera. Então, antes de chegar a estourar os brotinhos, eu faço o transplante. Logo depois que vier feito, aí deixa ela ali que vai começar a estourar e vai encher o substrato rapidamente de raízes capilares, que é o importante. Tá bom? Que mais que eu posso falar para você? O importante também, uma coisa muito interessante, é não fazer trabalhos consecutivos em algumas espécies. Tem espécies que não vai te admitir fazer várias podas, ou uma desfolha, ou uma forte aramação e um transplante seguido, principalmente no verão. Então, vamos fazer aos poucos também, tá? Mas tem planta que é muito guerreira, tipo figueira, ligustro, mas aí é conta e risco. Cada um tem a sua, conhece o seu ambiente, seu microclima, quer fazer assim, pode fazer. Porém, tem um risco, tá? Geralmente eu faço esse tipo de coisa, mas na época correta, tá? Dá licença um minutinho. Meu cachorro me incomodando aqui. Então, gente, a espécie é importante, né? A idade, os trabalhos consecutivos, não fazer tudo de repente juntos. Se você não tem essa mão de estar fazendo o tempo inteiro, não tem esse costume, então cuida, né? Fazer uma experiênciazinha, muitas vezes uma experiência que você faz não quer dizer que é regra, que vai virar lei. Mas eu fiz isso numa pitangueira e ela se deu super bem. Não quer dizer que se você for fazer em outra vai ser também. Ouça bem quem está falando e que conhece um pouco mais, alguém da sua região que entenda de plantas, porque isso a gente está falando, transplantes e tudo mais, não estamos falando apenas da arte do bonsai, a gente está falando bastante da parte botânica, então tem que entender disso, né? Muitas vezes uma pessoa que não entende nada de bonsai pode lhe dar uma aula de botânica muito importante, que você vai usar o tempo inteiro, até porque esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui é um vídeo com uma explicação sobre botânica, né? Porque não tem nada de arte em fazer um transplante, né? Então, eu acho que é isso, gente, tá? Então, só dando uma recapitulada rápida, então, sempre em primeiro lugar, muito cuidado com o seu microclima, tem que aprender a trabalhar aonde você está. Se agora começa calor, se agora termina esse calor, e com isso a gente vai aprendendo. Lógico que não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, não é uma coisa que a gente vai aprender de uma forma extremamente rápida. A gente tem que ter a nossa experiência também. Muita gente pode falar para você isso e aquilo. Se você tem um professor que é da sua região e já está lhe ensinando dessa forma, se você já está muito tempo trabalhando bonsai ou plantas ornamentais, né, na sua região, então você já vai ter um conhecimento disso. O microclima é muito importante, tem que ser visto muito isso, tá? Sempre em épocas amenas será mais interessante de fazer. Tem gente que faz no inverno, não gosta de fazer transplante no inverno. Pinheiro, sim, mas prefiro fazer na entrada da primavera, ainda frio um pouco, né? É uma pré-primavera, pode-se dizer assim, porém a planta já vai ser reativada logo em seguida, então ela vai ficar melhor, né? Quando estiver chovendo demais, a gente cuida, não bota ela para se recuperar de um transplante na chuva, mesmo sendo uma conífera, principalmente, tá? As tropicais são muito mais fáceis da gente trabalhar aqui, obviamente, né?
Não vamos fazer trabalhos consecutivos com ela, muitas vezes pode dar vários problemas, principalmente no verão. E é isso daí, tá? Agradeço estarem até agora me ouvindo. Por favor, quem puder dar um joinha no meu vídeo, fazê-lo. Se inscrevam, quem ainda não se inscreveu. E quem tiver dúvida, é só colocar aí embaixo, que eu estou esclarecendo toda dúvida que vocês tiverem nos comentários. Ok? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Até mais.